escola cumpriu naquele momento o seu papel de acolhedora, então nós não fomos para a regra, né? Nós fomos para a exceção. A evasão escolar, que se caracteriza pelo abandono precoce dos estudos antes de concluir a educação formal, é um desafio que abrange todos os níveis de ensino, desde o ensino fundamental até o ensino superior e médio. Ela impacta negativamente a educação, restringindo o acesso a uma educação de qualidade, que é inegavelmente essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, a evasão escolar tende a afetar de forma desproporcional grupos socioeconômicos desfavorecidos, perpetuando assim a desigualdade educacional e socioeconômica. O tema evasão escolar é um dos principais desafios enquanto professores e a equipe pedagógica de toda a escola. E a escola cumpre com um papel muito importante, que é trabalhar com a busca ativa desses estudantes. Então, é uma grande responsabilidade para nós, professores, a gente tentar diminuir esses índices, né, da evasão escolar, principalmente no ensino médio. E uma das estratégias que nós tentamos utilizar é justamente tentando aproximar mais os conteúdos de sala de aula ao interesse e à realidade do aluno. Porque nós vemos que este é um dos fatores, dentre a gravidez na adolescência, a busca pelo mercado de trabalho de maneira precoce, que fazem com que esse problema social que nós temos no Brasil se evidencie. Então, nós, enquanto professores, procuramos trazer aulas mais atrativas, um diálogo mais afetuoso com esse estudante e tentando entender o seu contexto, muitas vezes social, seu contexto pessoal e familiar, para tentar sempre realizar a fidelização desses nossos estudantes em sala de aula. Uma situação assim bem delicada, mas com um final feliz que me marcou com relação à evasão escolar foi eu, durante 4 anos, na coordenação pedagógica em uma escola da rede estadual, me deparei com uma situação em que a garota, né, de 15 anos, ficou grávida, mas era uma menina muito estudiosa, uma menina muito aplicável, e ela resolveu abandonar. E aí a gente foi até a casa da aluna, conversou, né? E colocamos a escola à disposição dela para tentar conciliar essa questão. Era uma gravidez de risco, né? Ela vivia num contexto de uma vulnerabilidade social incrível, uma pobreza muito, né, gritante, e a escola cumpriu naquele momento o seu papel de acolhedora. Então nós não fomos para a regra, né, nós fomos para a exceção. Nós elaboramos apostilas, não era no momento pandêmico, gente, mas nós elaboramos apostilas, colocamos materiais para ela estudar em casa, e ela vinha 2 vezes na semana realizar as atividades avaliativas, então, que eram processuais. Então, para a gente ver, após o nascimento da criança, ela retornando à escola, e ela já retornando na série seguinte, teve aprovação. Então, para a gente foi um orgulho e foi uma felicidade muito grande, porque essa aluna, no ano seguinte, na 3ª série, ela foi aprovada para Ciências Sociais na Universidade Federal. Então, olha aí, uma aluna que teríamos perdido, né, pelo fato de contextos em qual ela era inserida, né? E a escola cumpriu o papel de não largar a mão. Então nós fizemos essa parceria com toda a equipe de assistência social, tanto da SEDUC quanto da escola, e fizemos esse apoio, essa ponte acolhedora. E ela agora já fazendo o curso, com o bebezinho, né, com a criancinha já, e não desistiu do seu sonho, que era o sonho do ensino superior, de ter um curso superior. Então, para a gente foi uma felicidade muito grande, me marcou muito quanto coordenadora. Programa Brasil na Escola. O objetivo é combater a evasão escolar nos anos finais do ensino fundamental e incentivar a permanência de estudantes entre o 6º e 9º ano. Programa de Combate à Evasão Escolar, apoia, visa garantir a permanência na escola de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos para que concluam todas as etapas da educação básica.
Sala do Futuro. O governo lançou o programa Sala do Futuro para modernizar a educação e reduzir a evasão escolar de São Paulo. A expectativa é que novas ferramentas digitais reduzam em cerca de 25% o abandono às aulas, além de aprimorar o desempenho dos estudantes em classe. O assistente social ele faz parte na educação, na política da educação, que a gente chama de equipe multiprofissional. É uma equipe que é formada pelo assistente social, psicólogo e psicopedagogo. A gente trabalha na questão de estar combatendo as evasões e possíveis problemas na escola. Quando o papel do assistente social na questão da evasão é a gente identificar essa evasão e os motivos que levam o aluno a essa evasão. Se é questão de aprendizagem, ensino-aprendizagem, se é um problema na família, e aí a gente trabalha nesse papel com a família e com a comunidade, de estar orientando e estar fazendo os encaminhamentos devidos para que ele não saia da escola, ele continue frequentando a escola. As estratégias que a escola pode estar utilizando para estar evitando a evasão escolar. Uma delas é o mapeamento da frequência do aluno. Além da frequência, como é que está o desempenho escolar desse aluno, que muitas vezes quando ele não tem um desempenho que para ele é satisfatório, isso leva à evasão escolar, porque a evasão escolar são N motivos, N fatores que às vezes levam o aluno a desistir, a evadir da escola. Muitas vezes ele precisa estar ajudando no sustento da família e ele prioriza o trabalho do que estar na escola. Então é outra estratégia, outro ponto que deve ser observado, tanto pela escola como a equipe multidisciplinar que trabalha nesse acompanhamento. O histórico sociofamiliar desse aluno, né? Qual o papel dele dentro da família, até que ponto ele contribui para o sustento da família, que tudo isso vai levar ele ao abandono do estudo. Né? Então o que a gente pode estar fazendo? É esse mapeamento da frequência dele, do rendimento dele, de estar promovendo ações junto à família para estar incentivando a permanência desse aluno na escola, evitando o processo de evasão escolar, né? E fazer com que ele permaneça e, além de permanecer, que ele tenha um desempenho favorável dentro da escola, né? Que ele consiga participar do processo de ensino-aprendizagem, absorvendo aquilo que a escola leva de conteúdo para ele. Então, a gente pode elencar como principais motivos para a evasão escolar: gravidez na adolescência, o uso de drogas, muitas vezes o processo de trabalho. São alunos que precisam ajudar a família no sustento, então eles preferem procurar trabalho do que estar na escola. Às vezes o desempenho baixo de notas é uma das coisas que favorece o aluno a desistir de ir à escola. Com o processo de pandemia, a gente aconteceu a evasão natural devido ao processo, mas essa volta do aluno à escola é algo que precisa novamente ser trabalhado. É como se ele deixasse aquela rotina de ir para a escola. Então a gente precisa voltar para que a evasão não aconteça. Então, quando é identificado o caso de evasão escolar, como é que é trabalhado a busca ativa desse aluno para que ele volte à escola? Identificado isso através da ausência dele, é feito o contato com o responsável para saber o motivo que levou o aluno a não estar mais frequentando a escola. A partir daí, a direção faz o encaminhamento, se for por questões sociais, desestruturação da família, passando por algum problema econômico, então a gente faz a visita domiciliar, faz a escuta do que pode estar ocasionando e faz os encaminhamentos necessários. Se é alguma questão psicológica, do mesmo jeito a psicóloga faz a abordagem, faz o encaminhamento à rede de apoio que tem para poder auxiliar esse aluno. E é feita a busca ativa diária. Uma das estratégias também importante é a busca ativa diária na escola. Sempre que o aluno faltar, procurar saber o porquê que ele faltou, tá sempre pesquisando isso, porque se a gente deixar solto essa questão, quando a gente vai ver o aluno, ele já está com a evasão escolar tão grande que ele não tem mais motivação para voltar à escola. Então, uma das estratégias principais é a busca ativa. É sempre
sempre estar atento à ausência do aluno na escola, procurar saber o que levou ele a essa evasão e fortalecer a família. A família tem um papel fundamental no resgate desse adolescente, que é estar trabalhando a importância da educação para que ele possa contribuir no futuro dele, né? Para que ele tenha uma educação e ele tenha mais oportunidades de desenvolvimento. Professora da rede municipal, e a minha experiência com a realidade dos fatores sociais e econômicos da evasão escolar é que afeta de uma forma elevada pelo fator que muitos deixam de frequentar escolas por histórias de que a gente fica sabendo, pais que têm que mudar de comunidade porque não tem trabalho, aí vão para outras para facilitar. Vejo também problemas de relacionamento dos pais, eles acabam entregando os filhos para os avós e tios cuidar. Muitos desistem e aí os relatos que a gente escuta e eu presencio na minha sala de aula, posso até citar um de que aconteceu comigo nessa mesma escola que eu trabalho há vários anos. Esse aluno tem irmãos e ele foi já meu aluno no segundo período e ele morava em um bairro e veio para a casa da avó que ficava na rua da escola. A mãe dele foi matricular e a criança ia uma vez no mês quando ia. E como a direção da escola está sempre atenta, através dos relatos dos professores, da frequência do aluno, a direção vai atrás. E aí a gente vinha sempre chamando, ligando, indo atrás e a avó falava, nunca a gente via a mãe. A avó falava, não, é porque a mãe está morando no outro bairro e veio deixar as crianças para mim cuidar. E aí briga de casal com o marido acabava afetando o relacionamento e aí as crianças ficavam de um lado para o outro e não frequentava nenhuma escola. E quando foi agora, o irmão dele voltou à escola, só que ele já está no segundo ano do ensino fundamental e reprova. E quando eu fazia parte da direção, a gente entra em contato porque a secretaria sempre está exigindo que a gente vá atrás e tudo. E eu pedi a presença da mãe. E quando eu falei no programa social do governo, foi que realmente ela se fez presente na escola, porque até então ela não frequentava a escola de maneira alguma. E aí ela foi na escola e eu disse para ela que podia prejudicar no recebimento do auxílio do governo, e ela falou de uma tal maneira como se não valorizasse a educação do filho. Ela disse, é o jeito, né, eu trazer para a escola, pelo motivo de prejudicar somente pelo fato de receber o auxílio, mas a preocupação com a educação do filho é zero. E assim esse caso são os mesmos irmãos da mesma mãe. E ele tá lá, ele já tá reprovado por falta, ele vai uma vez no mês quando vai. E são situações assim, são situações que a mãe muda de cidade, porque separa do marido e vai embora com outra pessoa, e no final das contas acaba afetando de uma maneira muito grande o ensino dos filhos. E aí ficam com os avós, com os tios, e muitas das vezes essas pessoas têm outros compromissos e acabam por deixar de lado. Ou seja, quando eles vêm se preocupar,
é só pelo fato de receber algum auxílio do governo, mas de preocupação, de educação, de ensino, eles não têm. E assim a gente vê todo ano se repetindo a mesma história, no mesmo sentido, só que agora se tornou mais exigido a observação e a análise em busca desses alunos. Mas acontece de tudo na escola, que a gente vê mães que vão embora fugindo do marido por sofrer no relacionamento, na questão da violência, e esses casos a gente sempre tem algum na escola, tem casos que acontecem não só numa sala, mas em todas. Agora mesmo aconteceu o caso de uma mãe ir embora da comunidade porque o marido agrediu ela, disse que ia matar ela, então ela fugiu. E assim ela levou as crianças, aí passa 2, 3 meses, aí volta para a escola, só que os filhos já estão prejudicados, tanto no rendimento escolar, como na questão das faltas, porque tudo isso agora é averiguado minuciosamente pela secretaria, porque também prejudica em relação aos programas do governo, que de uma certa forma faz com que os pais tenham responsabilidade mais de ver a questão da rotina escolar, a importância, dos filhos. O primeiro questionamento é quais são os recursos e as medidas que estão disponíveis para nós juízes no combate à evasão escolar. Falo como magistrado, juiz da Vara da Infância e Juventude e da comarca de Timon. Bom, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 229, ela já estabelece que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os seus filhos menores. Uma Constituição que é a lei maior do nosso país. O Código Civil e diversas outras leis estabelecem essa obrigação dos pais de matricular os seus filhos na educação primária. O Código Civil, por exemplo, estabelece que os pais, no exercício do poder familiar, eles têm a obrigação de dirigir a criação e a educação de seus filhos. No mesmo sentido, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei nº 8.069 de 1990. No seu artigo 22, ela estabelece como incumbência do dever dos pais de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Mais à frente, no artigo 55, a mesma lei, o ECA, diz que os pais, ou responsável, têm a obrigação de matricular os seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Finalmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei nº 9.394, de 1996, impõe como dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Pois bem, também estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que os estabelecimentos de ensino, uma vez identificado que o aluno está com o número de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, ele deve obrigatoriamente comunicar ao Conselho Tutelar da região para a adoção das medidas legais cabíveis. Bom, e quais são as consequências aos pais, tutores, responsáveis legais que deixam de matricular os seus filhos na escola? Estariam incorrendo essas pessoas no crime de
abandono intelectual, que é um crime previsto no artigo 246 do Código Penal. Dispõe esse artigo do Código Penal, esse crime, ele ocorre quando o responsável deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Ocorre o crime de abandono intelectual, previsto no artigo 246 do Código Penal, quando os genitores, pai, mãe, tutores, responsáveis legais, eles deixam de garantir a educação primária de seus filhos em idade escolar, mas isto sem justa causa. Então se trata de um crime de menor potencial ofensivo, punido com pena de menos de detenção de 15 dias a um mês, portanto, chegado no âmbito do Juizado Especial Civil e Criminal. Quais seriam os exemplos que eu poderia trazer a lume de casos reais de evasão escolar e como o sistema de justiça interveio para resolver essas situações? E a situação, os casos tão noticiados na mídia, os casos de trabalho infantil, de crianças que em idade escolar estão trabalhando, auxiliando seus genitores e fora, portanto, da escola. O Ministério Público do Trabalho, no exercício de suas atribuições funcionais, é constatada essa situação, retira essas crianças, tem retirado essas crianças do trabalho infantil irregular e encaminhando-as aos conselhos tutelares, de modo que seja providenciada a matrícula dessas crianças. Diria que o trabalho infantil ele se constitui como realmente um fator que contribui bastante para a evasão escolar. São crianças, adolescentes, que ao invés de estarem na escola, se qualificando profissionalmente, adquirindo conhecimentos para conseguir um local no mercado de trabalho, essas crianças estão desde ter idade, perdendo a sua infância, trabalhando e muitas das vezes em trabalhos impróprios, inadequados para a sua idade, trabalhos insalubres, trabalhos penosos, em atividades que exigem forças além da capacidade física daquelas crianças. Então é um ciclo, melhor dizendo, um ciclo que vai se perpetuando. Essas crianças que não estudam, que estão fora da escola e no trabalho infantil, elas vão reproduzir talvez o que ocorreu com seus genitores. E certamente elas terão dificuldade de qualificação profissional de se encontrarem no mercado de trabalho. Acredito que, em rápidas palavras, seriam estas contribuições que eu poderia trazer aqui para refletirmos em cima dessas questões que nos foram propostas.